Quem aqui escova os dentes? Graças a Deus. Quem aqui escova a língua? Escovar a língua também, né? Hoje eu falo sobre cuidados. Homem, será que vai prestar? Foi uma. Ok. Cuidados com a língua, mas não é escovar. Tem que escovar também, tá? Mas eu falo sobre um outro tipo de cuidado com a língua. Convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. O texto diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Vou ler novamente. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Hoje à noite eu falo sobre alguns males que podem ser promovidos pela língua. E o primeiro deles são as conversas inoportunas que nós temos acerca da vida alheia popular. Não é? Não ficou bonito, não ficou? Uma conversa inoportuna que temos a respeito da vida alheia. Fofoca. Quem aqui faz fofoca? Olha, eu acho que tem muito mentiroso. Quem conta mentira? Uma fofoquinha, né? Uma fofoquinha. A Antonella, há pouco tempo atrás, ela confundia. Em vez de falar paçoca, ela falava fofoca. Aí o Davi deu para ela uma paçoca, ela chegou para a gente e falou: eu ganhei uma fofoca do Davi. Quando nós gastamos tempo para falar indevidamente acerca da vida das pessoas, eu acredito que talvez a fofoca seja o pecado mais comumente aceito na igreja. É aquele que acontece sem que a gente perceba, ou a gente percebe, mas já se tornou tão comum que, né? Quantas vezes nós nos pegamos falando mal, né? Acerca da vida de uma outra pessoa, sem que isso não nos incomode, sem que isso incomode a pessoa que está do nosso lado. Eu me pego muitas vezes vivendo essa situação, né? Quando você vê, você está ali falando indevidamente acerca da vida de uma determinada pessoa. Eu achei muito interessante, eu já contei para os irmãos, uma vez que o Aguiar falou que um conhecido dele disse, quando estava falando de fofoca, né? Escuta, mas não convém ao cristão fofocar. Aí um conhecido dele falou assim: escuta, mas se a gente não fofocar, não tem assunto para falar, não sobra coisa. Então, por isso que se fofoca, né? Mas a gente falar indevidamente acerca da vida das pessoas, como nós devemos, como cristãos, tomar cuidado em relação a isso, a maneira como a gente vai conversar, porque isso também é você cuidar da língua. Como nós temos facilidade muito maior, pelo menos essa é a minha perspectiva, temos uma facilidade muito maior para falar coisas ruins acerca da vida das pessoas, para encontrarmos defeitos, para enxergarmos problemas, para emitirmos opiniões ruins,
como a gente tem uma facilidade muito maior do que para elogiar, para falar bem, para encontrarmos virtude. É ou não é? Não é? Como é mais fácil, ou mais fácil eu não sei, como é mais comum, essa é a minha visão, como é mais comum eu escutar, eu mesmo fazer, né? Mas escutar também coisas ruins acerca das pessoas do que elogios, manifestação de virtude. Poxa, você viu que legal outra pessoa, você viu que interessante isso, você viu que como é muito mais comum a gente falar mal do que a gente falar bem. Bem a gente fala de nós mesmos. Bem a gente fala quando muito daqueles que estão próximos, né? Da família, do cônjuge, dos filhos, dos pais. É aquela coisa que a gente brinca, né? Daquele negócio de tradição de família grande, família italiana. Eu posso meter o pau no meu familiar, que os outros não metam. Só eu posso. Né? Aquele negócio da... Então assim, a gente fala bem de nós mesmos, daqueles que estão próximos de nós. E isso é um negócio ruim. Você falar mal, né? Essa fofoca, essa conversa inoportuna acerca da vida das pessoas. Isso não é conveniente para um cristão. Né? Então a gente chega a uma primeira conclusão, que é a seguinte. Agora acho que funcionou, Gomes. O Gomes não está. Primeira conclusão, quando fofocamos, estamos demonstrando imaturidade, talvez inveja, né? Já sabe aquela conversa, quando você fala muito mal a respeito, né? Talvez inveja, e certamente falta de temor de Deus. Certamente, isso com certeza. Então, esse é um mal que pode ser produzido, promovido pela língua, a fofoca. A partir de hoje nós nunca mais iremos fofocar. Amém? Amém. Acho que o Tom está meio descrente, viu? Que seja esse o nosso esforço. Outro mal promovido pela língua, as zombarias, as gozações. Quando pessoas que zombam de tudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu estou convicto de que nós, como cristãos, principalmente os cristãos, nós devemos viver em alegria. Devemos ser pessoas alegres, contentes, felizes, que demonstrem alegria. Eu não sou defensor de que nós sejamos sisudos, ranzinzas, carrancudos, porque nós devemos demonstrar com a nossa vida o amor de Deus, a alegria do Senhor, né? A gente lê lá na Bíblia, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, novamente eu digo, alegrai-vos. E todo o papel que a alegria tem na vida cristã, né? Gálatas 5:22, fruto do Espírito, junto com faz parte ainda do pacote, a alegria. Então eu creio que o cristão, ele deve ser alegre. Eu não condeno esse negócio de você ser alegre, brincar, né? Há pessoas entre nós que são notadamente brincalhões. Não está aqui hoje. O Juninho é um brincalhão, né? Eles já tinham comentado ali do Juninho, que a hora que eu falei eles deram risada, Maria Carol. O Juninho é um brincalhão, tá certo? Então assim, as pessoas, é legal quando a gente tem pessoas que alegram o ambiente. Você conhece uma pessoa que alegra o ambiente? Gostoso, né? Quando alguém alegra, a Márcia está colocando para a Cássia alegra o ambiente. Então, não é contra isso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que zombam e fazem gozação com absolutamente tudo. Vocês conhecem alguém que faz gozação com tudo? Eu conheço. A situação não pede uma brincadeira, não pede uma piada, mas a pessoa está fazendo piada, está fazendo gozação, está tirando sarro, né? Isso às vezes é comum em grupos assim de jovens, né? Tudo é gozação. Davi é professor de jovens, né, Davi?
Pois é, né, Davi? Graças a Deus, Davi se aposentou, meu irmão. Amém, né? Então tem alguns grupos de jovens que ali é zombaria, gozação o tempo inteiro. Às vezes a gente conhece pessoas que gostam. Fazem zombaria com coisas das quais não se deve zombar. Piada com problema físico. Vocês já ouviram falar da expressão humor negro, né? Humor negro, quando a pessoa faz piada com um defeito físico, faz piada com a morte de alguém, faz piada com a condição de alguém, de pobreza, de dificuldade, né? Olha só o que a palavra fala acerca disso. Quem zomba dos pobres, está falando especificamente dos pobres aqui, mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Essa de você ficar gozando e zombando da condição das outras pessoas, muito cuidado. Eu particularmente tenho um grupo específico, assim, que de vez em quando eu me pego assim no convívio. Para mim é insuportável, tudo é gozação, tudo é zombaria, tudo é sarro. E aí acontece o quê? É sarro com coisas com as quais não se deve zombar, né? Graças a Deus, já estão prestando mais atenção, tomando maiores cuidados em relação ao bullying. Vocês se lembram do videozinho que eu trouxe de um menino australiano aqui faz um tempo? Alguns irmãos se lembram que o menino apanhava lá na escola. Um dia ele deu um couro no magrinho lá, que tirava sarro dele, pegou o magrinho, virou ao contrário e bum, jogou o magrinho. Graças a Deus já estão tomando maiores cuidados em relação ao bullying, porque isso de ficar zombando é algo que traz sequelas irreparáveis às vezes para aquele que foi o alvo da zombaria. Uma das vergonhas que eu tenho na minha vida é de que na minha adolescência, quando eu era moleque na escola lá, eu tirava sarro, tirava mesmo. É um negócio do qual eu me envergonho hoje. Eu peço perdão a alguém. Eu posso ter causado uma sequela ali muito prejudicial na vida de alguém. E outros cuidados, viu? Eu coloco lá filminho agora do YouTube para minha filha ver. Eu cresci, não é que eu esteja colocando a culpa neles, tá? Eu cresci lendo o gibi da Mônica e do Cebolinha. Eu cresci. Aí esses dias, com filha, né? Aí você já com uma perspectiva de pai diferente. Aí vem da minha filha assistir Mônica e Cebolinha no YouTube. São todos os episódios, todos, qualquer um que você puser. O Cebolinha e o Cascão, e às vezes outros meninos da turma, encontrando meios para xingar, para zombar, para roubar o coelhinho da Mônica, para bater nele. Aí ela descobre, pau no Cebolinha. Mas assim, e aí a animação, ela me deu uma nova visão acerca do Cebolinha. Porque sabe o que eles fazem? Quando o Cebolinha está tramando um plano contra a Mônica, eles colocam atrás assim uns efeitos assim vermelhos, sabe? O Cebolinha fica até com a sobrancelha pontuda assim. Aí ele fica, olha que aquela baixinha tem tussa e gorda e não sei o que, e tal, agora ela vai ver. Aí agora ela, pai, coloca o Cebolinha. Não, filha, vamos ver outro. Porque depois, meus irmãos, a criança repete. Repete ou não repete? Depois a criança repete. Então, brincadeiras à parte. Meu Deus, o pastor ficou completamente louco. Agora não deixa nem a menina assistir Mônica e Cebolinha. Mas é uma questão, meus irmãos, mesmo assim eu não tenho esses negócios, sabe? Não, é que a Xuxa tem pacto com o diabo, então a Xuxa não sei o que tal. Não, é conteúdo, tá certo? Então o que está acontecendo ali? Não estou preocupado com as coisas que estão ao redor, a aura que cerca. Está ensinando lá a xingar, bater, ser violento, não, vamos roubar o coelho. Não, então isso aqui não presta, eu não quero mais.
Então essa questão, voltando aí, a questão do bullying, né, das zombarias, que nós estejamos tomando cuidado em relação mesmo à nossa palavra e a maneira como nós estamos também forjando os nossos filhos, nossas crianças. Diz o salmista: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, das versões antigas, dos escarnecedores. É aquele que não fica na rodinha da gozação para ficar tirando sarro de tudo e de todos. Que nós não participemos dessa prática de ficar fazendo do outro o alvo da nossa maledicência. Amém? Às vezes a gente pensa que isso está muito longe de nós, muito longe da nossa realidade, e eu acredito que isso muitas vezes está mais próximo do que nós imaginamos. Que nós não tomemos parte com a roda dos zombadores, dos gozadores, dos escarnecedores. Amém? Outro mal que pode ser produzido e promovido pela língua: a mentira e o engano. E eu vou separar, tá bom? A mentira e o engano. Em primeiro lugar, a mentira é a mentira tradicional. Então, a mãe do pinguim, tudo bem aí, pinguim? A mãe do pinguim pergunta: Vinícius, você já jogou a sua roupa no cesto de roupa suja? E a roupa está no pé da cama dele. Mas a mãe dele está lá dentro do banheiro, do chuveiro, entendeu? Ela não vai ver. E ele está terminando aquela fase lá no videogame que ele já está quase acabando. Em vez de ele falar não e tomar uma bronca, ele fala já! Aí ele pensa: daqui a pouquinho, quando eu escutar o chuveiro fechar, eu vou lá e jogo. Essa é a mentira tradicional, clássica, quando você conta algo que não é verdade para alguém, certo? E isso acontece em diversos dos nossos relacionamentos, né? É um filho que conta uma mentira para o pai, para a mãe, é um cônjuge que conta uma mentira para o outro, é um funcionário que conta uma mentira para o patrão. E essa mentira, ela demonstra algumas coisas, tá certo? Em primeiro lugar, ela demonstra uma falta de temor de Deus. Às vezes a pessoa demonstra medo, temor, ou do pai, ou do cônjuge, ou do patrão, mas ela prefere estar bem com o pai achando que ela fez, a mãe achando que ela fez, o cônjuge achando que ela fez, o patrão achando que ela fez. Prefere estar bem com esse do que estar bem com Deus. Prefere romper aquele momento com Deus do que com a pessoa. Então a mentira, essa mentira tradicional, demonstra falta de temor do Senhor. Então quando você for tentado a mentir, e aí as pessoas são tentadas de diferentes maneiras, quando você for tentado a mentir, lembre-se: se você mentir, você está demonstrando falta de temor do Senhor. Demonstra muitas vezes covardia. Seja corajoso, arque com as consequências da verdade. Até porque, por último, o que isso pode acontecer? Pode fazer com que a mentira, se você faz uma vez, faz outra, e aquilo sem você perceber, tornou-se um hábito. E você virou um mentiroso. A mentira virou um hábito, você se tornou um mentiroso. Tem que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia fala acerca daqueles que mentem, os mentirosos. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. E preste atenção, porque esse perecerá aqui não é que o mentiroso vai morrer, não. Se mentir 1, 2, 10 vezes, Deus vai castigar e a pessoa vai morrer. Quando ele está falando aqui que o mentiroso perecerá, está falando lá do fim dos tempos, aquilo que aguarda os mentirosos. O mentiroso perecerá, que nem lá no Salmo 1 fala assim, né? O ímpio não prevalecerá na comunidade dos justos. Quando chegar a hora de dividir, ele não vai ficar junto, ele vai perecer. O mentiroso perecerá. Então, se acontecer de vez em quando
Agora tome cuidado, porque se você é um mentiroso, você tem que pensar mesmo de qual espírito que você faz parte, o espírito da verdade ou o espírito da mentira. Nos dias de Jesus, a mentira ela já estava tão impregnada na boca dos fariseus, dos religiosos dos dias de Jesus, que eles tinham estabelecido um esquema de mentira, que era o seguinte: o sujeito, se ele fizesse um juramento, alguém perguntava, escuta, você isso ou aquilo? Aí ele falava, olha, eu juro pelo templo do Senhor que eu fiz assim, assim, assado. Só que eles tinham um esquema. Jurar pelo templo do Senhor não tinha problema, ele podia mentir. Juramento só valia se ele jurasse pelo ouro do templo do Senhor. Aí ele tinha que cumprir. Agora, se era pelo templo do Senhor, aí Jesus traz a palavra de condenação para eles. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, agora eu tenho que ler aqui, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha só como a mentira conquistou um lugar fixo numa cultura religiosa de pessoas que se diziam seguidoras e servas de Deus. O sujeito contava uma mentira, ainda usava o nome de Deus, o templo de Deus, o altar de Deus para deixar a mentira bonita. Não, eu juro pelo altar do templo que eu não fiz isso. Só que ele pensava, eu não jurei pela oferta do altar, então eu posso contar essa mentirinha aqui que não vem. Vocês acreditam nisso? Então que nós tenhamos cuidado, porque um dos males promovidos pela língua é a mentira. Mas nós não temos parte com a mentira, amém? Amém. Nós não temos parte com a mentira. Eu ouvi a semana retrasada, a Mariquinha fez um comentário aqui no culto de quarta-feira, de um sujeito que havia se comprometido a levá-la, né? A Mariquinha é feirante, e ela vai, contrata pessoas para levarem ela e a barraca dela para a feira. Ela havia um rapaz havia se comprometido com ela e não foi lá, não apareceu no dia de levar, acho que 2 vezes. Ela falou o seguinte: olha, pastor, mulher ainda, agora homem sem palavra é um negócio horrível. Aí eu digo o seguinte, meus irmãos, e é verdade mesmo. Agora eu faço a seguinte aplicação: uma pessoa mentirosa é feio, agora crente mentiroso, não é? Cristão mentiroso, Deus me livre. Então a mentira, nós como cristãos vamos tomar cuidado com o que a mentira pode produzir. Por isso que Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Nada de jurar, eu juro por isso, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu filho, eu juro por tudo que há de mais, nada de jurar. Cristão, você falou, porque assim, as pessoas têm que assimilar na hora. Você falou sim, é sim, você falou não, não, é verdade, acabou. E você tem de trabalhar para ser uma pessoa confiável. Não, se a pessoa falou que é sim, eu sei que é sim. Se a pessoa falar que não, eu sei que é não. Independentemente das consequências. Isso é mentira, clássica, tradicional. Agora eu queria falar também para a gente tomar cuidado com o engano.
Eu faço a divisão que é o seguinte: às vezes uma pessoa consegue promover o engano só contando verdade. Você já viu isso? Não conta uma mentira clássica, tradicional. Ela vai lá e ela conta isso, ela conta aquilo, e ela, com habilidade, faz a pessoa pensar uma coisa quando na verdade não é nada daquilo. Isso aí é engano. E é tão ruim ou pior do que a mentira, que você precisa pensar mais e trabalhar mais para fazer esse tipo de coisa. Eu tinha um comercial da Folha de São Paulo, quando eu era criança, na década de 80. Foi premiado, eu não sei quem se lembra, que era assim. Era um discurso e ia aos poucos revelando um rosto, que no início você não sabe de quem que é. Aí o locutor dizia o seguinte: esse homem foi um dos maiores líderes da história. Esse homem mobilizou milhões ao seu redor. Durante a liderança desse homem, ou sob a liderança desse homem, seu país provou um desenvolvimento absurdo. A indústria do seu país cresceu tanto por cento. Ele aumentou as fronteiras da sua nação. Você fala: caramba, é um grande homem, um grande líder. Vai abrindo, 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 abrindo. Quando chega no final, a foto é do Hitler, do Adolf Hitler. Quem lembra desse comercial? Muita gente se lembra. Então você conta. Aí o comercial era justamente isso: dá para você contar uma mentira só usando verdade, falando a credibilidade do jornal. Engano. A pessoa vai lá e ela não conta aquela mentira clássica, tradicional, deslavada. Ela vai daquele jeitinho, assim, assado, tal. O outro fica achando que é uma coisa e é outra. Isso aí é engano. Nós não podemos permitir que isso tome lugar na nossa vida, porque nós somos seguidores do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é da verdade. Da mentira é o diabo. Amém? Então, cuidado com a língua, cuidado com fofoca, cuidado com zombaria, cuidado com mentira e engano, cuidado com palavras torpes. O significado de torpe, porque nem na NVI essa palavra foi traduzida de uma maneira mais facilmente compreensível. Na NVI também está torpe. Torpe é sujo, manchado, podre. E o versículo de Efésios 4:29, ele é tradicionalmente utilizado: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Esse verso, ele é tradicionalmente utilizado por líderes de ministério infantil, adolescentes, jovens, para convencer, as crianças, adolescentes e jovens a não falar palavrão. Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Agora, eu acredito que pelo significado, a palavra suja, a palavra manchada, a palavra podre, isso vai muito além, Mas eu queria falar acerca, nesse ponto do nosso linguajar, que nós estejamos, como cristãos, usando um linguajar saudável, contra o qual não se possa falar nada. Às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece? A pessoa chega na igreja, ela liga a chavinha e aí ela passa a falar o igrejês, o crentez. Meu irmão, a paz do Senhor. Teve uma semana abençoada? Glória a Deus. O crentez. Aí alguém conta assim: rapaz, você não sabe, essa semana aconteceu isso comigo. Glória! Aleluia! Ela liga a chavinha do crentez. Outro dia estávamos eu e Gisele em casa, e a Gi me contou um negócio. Eu falei: amor, glória a Deus. Aí a Antonella: pai, glória a Deus a gente fala na igreja. Às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece? O sujeito liga a chavinha, vem na igreja, glória a Deus, a paz do Senhor. Aí ele sai daquela porta ali e aí ele desliga
desliga a chavinha. Aí ele desliga a chavinha. Tudo bem que a gente deve tomar alguns cuidados, tá certo? Não suponhamos. O Tom está lá na Ericsson. Aí eles estão numa reunião com os diretores. E aí alguém pega e fala assim: é o seguinte, pessoal, se no segundo semestre a coisa não melhorar, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Aí já pensou o Tom pegar e falar: sangue de Jesus tem poder. Não precisa ir tanto, tá certo? Agora também não precisa soltar um palavrão, né? Então a gente deve usar um linguajar como cristãos, um linguajar saudável. Não deve sair da nossa boca palavras torpes, porque aquilo que nós falamos, no fim das contas, como eu vou ler, é aquilo que está dentro do nosso coração. O que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. A maneira como nós falamos, a maneira como nós nos expressamos, é aquilo que nós somos. Então, se a pessoa é de um jeito na igreja e é de outro jeito lá fora, ela tem uma séria confusão em relação a quem ela é. A maneira como nós nos pronunciamos é a expressão daquilo que nós somos. Todos nós aqui, todos, temos defeitos e virtudes, graves e brandos, certo? Todos nós. Uma coisa boa da minha criação, dos meus pais, eu nunca escutei um palavrão dentro da minha casa, né? Eu nunca escutei um palavrão dentro da minha casa. Isso não significa que eu estou falando que eles são perfeitos, que eles têm os problemas deles, sabe? Eu nunca escutei um palavrão dentro da minha casa. Eu não sei se alguém aqui viveu assim, nunca escutou um palavrão dentro de casa. Glória a Deus, alguns irmãos. Porque nós precisamos ser exemplo para as pessoas ao nosso redor, para os nossos filhos. Tem dois testemunhos que eu escutei muito interessantes, muito. Um de um casal que eu li num livro. Eles foram procurar ajuda espiritual por conta do seguinte: um dia eles estavam lá sentados e eles ouviram a filhinha com bonequinha repetindo a conversa que eles tinham tido um pouquinho antes. Então o casal teve um quebra-pau, aí a criança estava lá no quarto com dois bonequinhos reproduzindo o que o casal estava dizendo. E aí era assim: eu odeio você, eu quero que você morra. Aí a outra bonequinha pegava e falava: eu quero que morra você, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você... Aí eles falaram: não, nós estamos precisando de ajuda, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. E outro testemunho interessante que eu escutei em relação a esse assunto, de um guitarrista de uma banda famosa americana chamada Korn, que o guitarrista deixou a banda, se converteu, e ele chegou a essa decisão porque ele ouviu a filhinha dele cantando o refrão de uma das músicas da banda que ele tocava, e era assim uma aberração. É uma banda dessas malucas, os caras pintam o rosto, e ele escutou a filha cantando aquilo. Ele falou: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com a vida da minha filha? Ele deixou a banda. E não é esse tipo de situação que fala assim: o sujeito virou cantor gospel porque já não estava mais dando lá no mundão. Ele falou: agora eu vou para os crentes. Não, estava no auge, ganhando dinheiro, milionário. Ele falou: não é isso que eu quero fazer com a minha vida. E deixou a banda e se converteu. E agora ele está fazendo música para o Senhor Jesus. Então, é o que diz em Lucas, capítulo 6, verso 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Só pode ser, né? No lugar que tem coisa boa, você tira coisa boa. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então, cuidados com a nossa língua. Cuidado com a fofoca, cuidado com as zombarias, cuidado com a mentira e com o engano, cuidado com a palavra torta, com a maneira como que nós falamos. Amém? Eu gostaria de fazer um desafio a você, que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça para orar. E eu queria que você refletisse se há algum desses males
que você percebe hoje à noite contra o qual você precisa lutar. Olha, isso aqui eu sei que eu preciso lutar. Isso é algo que me incomoda, é um cuidado que eu noto que a luta na minha vida é grande. Se você identifica isso, olha, eu sei, é isso aqui. Você já percebeu o que é, o Espírito Santo já tem tocado no teu coração, já te convenceu do erro, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele convence do erro. Se você já percebeu qual é essa questão que você precisa trabalhar com o Senhor, eu convido você a ficar em pé, no lugar que você está, sem se preocupar com as pessoas que estão ao redor. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração de maneira mansa, né? Nos revelando, olha, isso aqui você precisa transformar. E não há acusação contra nós nessa noite. Porque o Espírito Santo não acusa, ele é amoroso, ele fala, olha, eu quero que você mude isso para minha honra, para minha glória. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem tocado o nosso coração, de forma que nós percebamos que nós somos pecadores, Senhor, fracos, carentes da tua graça, do teu perdão. Obrigado porque isso nunca vem, Senhor, como acusação. Obrigado porque isso vem como a correção de um Pai amoroso. E nós nos levantamos aqui, esses irmãos e irmãs, clamando e pedindo da tua graça, do teu perdão, e mais, Senhor, da tua força, para que possamos vencer esses desafios, Senhor. E para que em tudo, e com a nossa língua também, nós possamos te glorificar, te render graças, que a nossa vida seja um exemplo. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Convida a igreja a ficar em pé, nós vamos cantar um último louvor, antes de nós encerrarmos o culto.